A última jornada. Após a destruição dos Shakyas, Shakyamuni voltou a Rajagaha, onde permaneceu durante algum tempo. Nessa cidade residia costumeiramente no mosteiro do Bosque de Bambus. Mas se não estava na estação chuvosa, ia também frequentemente ao Monte Gridakuta, ou Pico do Abutre, que se situava nos arredores da cidade. Segundo várias fontes, este era um de seus lugares favoritos em Magadha, e muitas vezes o escalava em companhia de numerosos discípulos. O Pico do Abutre não é uma montanha alta, e sua ascensão não oferece dificuldades. Consiste principalmente de pedra, e seu nome vem de uma formação rochosa no cume, que se diz parecer com um abutre. Há uma fonte quente nas proximidades, fato raro na Índia, e do alto tem-se uma visão ampla da densa floresta embaixo. Deve ter sido lugar ideal para meditação, e cabe imaginar também que Shakyamuni utilizava suas visitas ao local para pregar aos discípulos. Conforme mencionado antes, teria sido no Pico do Abutre que ele pregou o Lotus Sutra, e dali teria partido também no que seria a sua última jornada. Antes de iniciá-la, descansou durante algum tempo no local. Tinha nessa ocasião 80 anos de idade, mas não permitia que a idade lhe interrompesse as atividades de pregação da lei. Fato este que tem sido uma inspiração para seus seguidores através das eras. Até o último momento da vida trabalhou para disseminar a verdade a fim de salvar a humanidade. E por causa de sua devoção e pureza de finalidade, seu espírito permaneceu jovem e vigoroso. Fisicamente, contudo, ele se tornara por essa época magro e fraco, como sabia muito bem. É citado como tendo dito a Ananda, que o acompanhou na viagem: "Eu sou um velho agora, Ananda. Tornei-me débil. Minha jornada aproxima-se do fim e cheguei à soma de meus dias, pois tenho 80 anos, da mesma forma que uma carroça muito usada só pode mover-se se amarrada com correias. Meu corpo só funciona com a ajuda delas." Sua última jornada terminou em Kushinagara, mas após ter examinado o mapa, sinto-me inclinado a pensar que depois de ter cruzado o Ganges, ele estava realmente a caminho de Kapilavastu, que ficava mais ao norte. Possivelmente queria pisar o solo natal mais uma vez antes de morrer. A morte, porém, chegou-lhe enquanto ele ainda se encontrava a caminho. Do Pico do Abutre, ele viajou até a aldeia de Patali, onde cruzou o Ganges e entrou nas terras dos Vadis. Pelo caminho, pregou a várias pessoas, como era seu costume. E segundo se diz, muitas ficaram comovidas e se converteram à fé. Certo número de sermões que ele pregou na ocasião consta das Escrituras. Há uma conhecida historieta sobre um deles, que pregou numa floresta nos arredores de Vaishali, capital dos Vadis. A floresta era de propriedade de uma prostituta chamada Ambapali, seguidora do budismo. Ouvindo dizer que Shakyamuni chegara à floresta, ela se dirigiu apressada ao local e lhe escutou o sermão. Profundamente comovida, ao terminar a prédica, convidou-o a jantar. Ele aceitou, tratando-o com o mesmo respeito que demonstrava aos nobres que também tinham vindo escutá-lo. Mais tarde, alguns nobres convidaram-no também a jantar. Shakyamuni, porém, cortesmente excusou-se, dizendo que tinha compromisso com Ambapali.
Esse episódio mostra, antes de tudo, a imparcialidade com que ele tratava homens e mulheres de todas as classes sociais, mas também que era o tipo de pessoa que respeitava as regras habituais de comportamento social. Mantendo sua promessa, foi à casa dela no dia seguinte para jantar, e após a refeição, pregou-lhe a lei. Ela ficou profundamente comovida e, segundo a lenda, doou a floresta e a mansão à ordem. Em seguida a esse incidente, e acompanhado de Ananda, entrou em retiro num local chamado Aldeia do Bosque de Bambu, onde passou a estação das monções, enquanto os demais discípulos se dispersavam e procuravam abrigo em outros lugares. Durante o último retiro, adoeceu gravemente. Não se conhece a exata natureza da doença, mas sabe-se que lhe provocava grandes dores. Por pura força de vontade, contudo, conseguiu finalmente superá-la. Ananda ficou naturalmente alarmado, mas não sabia que medidas tomar para aliviar a doença do mestre. Dizem algumas fontes, porém, que ele não se sentiu preocupado demais com a doença, porque tinha certeza de que Shakyamuni não morreria antes de dar instruções a respeito da ordem. Por esse fato, pode-se depreender que os discípulos eram inteiramente dependentes dele e que se contentavam em seguir-lhe meramente as ordens. Observando essa atitude de total dependência de Ananda e consciente de que seu fim se aproximava, ele teria dito as seguintes palavras ao discípulo: "O que é que a ordem espera de mim, Ananda? Preguei a lei sem fazer distinção entre doutrinas esotéricas e esotéricas. Com o iluminado não há o punho fechado do mestre, que esconde algumas coisas de seus discípulos. Dizia assim que já ensinara aos seguidores tudo o que se devia saber sobre a lei, e que era inútil esperarem mais dele. Daquele momento em diante, eles teriam apenas que cumprir a lei e disseminá-la. Quanto à sua atitude a respeito da ordem, disse: se alguém pensar, eu dirigirei a Sangha, ou a Sangha depende de mim, é ele quem deve dar as instruções aos bhikkhus. O Tathagata, porém, não pensa, sou eu que dirigirei a Sangha, ou os bhikkhus dependem de mim. Nessas palavras, ele negava que fosse o líder da ordem e declarava que, na verdade, era apenas um de seus membros e que buscava a verdade como os demais. Essas palavras indicam não só como ele era humilde, mas também sumariam toda a sua vida. Sua atitude para com os discípulos era de amigo e companheiro, que, como eles, lutava para atingir a mesma meta e aceitava a mesma filosofia de vida. E com essas palavras tentava também dissipar o profundo senso de dependência em relação a ele, sentido pelos discípulos e por Ananda. Advertiu-os de que deviam depender da lei, não de Shakyamuni. Mais tarde, sabendo que ia morrer, deixou as seguintes instruções a respeito da ordem e da conduta dos monges. Por conseguinte, deves ser tuas próprias filhas. Toma teu ser como teu refúgio. Refugia-te em nada mais que ti mesmo. Liga-te com firmeza à lei, como se fosse uma ilha, e não procura refúgio em nada mais que ti mesmo. Nessas palavras, ele descrevia habilmente o espírito básico com que os monges deviam levar avante a prática religiosa e assumir responsabilidade por si mesmos. Tendem-se a pensar no ser como algo muito frágil e caprichoso, e talvez surpreenda descobrir que nele o Buda punha tanta ênfase, o ser. Aqui, porém,
não se refere ao ser comum, sujeito a mudanças súbitas, sob influência de causas externas, mas o ser que aspira a um estado de permanência através da lei. Uma vez que firmemente estabelecido tal ser, realiza-se um dos objetivos fundamentais do budismo, e o indivíduo fica livre para dedicar o resto de seu tempo à salvação dos demais e à perpetuação da lei. No budismo, nem se busca dependência, nem se espera a ajuda dos demais. O indivíduo precisa estabelecer dentro de si mesmo uma sólida compreensão, brilhante e clara como um espelho, e seguir em frente tendo essa compreensão como única companhia. A lei é o alicerce sobre o qual deve ser construído esse ser, e é inerente à vida de cada um e de todos os indivíduos, pois não existe fora do ser. Isso, acho eu, é que o fundador da seita Tiantai, do budismo na China, quis dizer quando, discorrendo sobre os princípios fundamentais do budismo, falou dos ensinamentos do Buda praticados dentro de tua mente. Eu gostaria de observar, nesse particular, que religião alguma põe mais destaque na dignidade do indivíduo e em sua natureza subjetiva do que o budismo. Essa é a diferença fundamental, na verdade, entre o budismo e a maioria das outras religiões. Enquanto outras reconhecem o absoluto como existindo fora do ser, o mesmo não acontece com o budismo. Nele, o único absoluto é o Dharma, ou a lei da vida, que nada mais é do que aquilo que existe no ser. Cabe ao indivíduo apenas compreender essa verdade e expressar o Dharma, que está em si. Em outras palavras, o homem transforma o atual ser mutável no que ele deve ser, o que significa estar em harmonia perfeita com a lei. Esse humanismo e esse conceito de revolução humana constituem a própria essência do budismo.